Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. O meu almoço hoje foi fantástico. Um filé de primeira, uma farofa preparada com bacon e passas, um pirão de aipim, aquilo que leva a gente a sonhar um pouquinho. Mas realmente a minha sobremesa foi horrível. Nada como a gente ser franco, é ou não é? Se foi horrível, eu não vou dizer a vocês que foi boa. A sobremesa foi uma torta búlgara, uma torta austríaca, sorvete de creme e algumas coisinhas mais. Por que a sobremesa foi horrível? Quando eu estava terminando meu almoço, o celular tocou. Eu aí disse comigo, não vou atender. Aí alguém me disse lá dentro, atenda. Eu disse, não vou atender. Alguém disse de novo, atenda. E eu me rendi e atendi o telefone. Era Isabel Guimarães me dizendo, com aquela carinha assim simpática, aquela voz doce, eu tive um problema, etc, etc, quero que você fale por mim. Eu disse, Isabel, eu não gosto de falar sem preparar alguma coisa. Não, você está, não sei. Aí lá vem aquelas histórias que vocês conhecem bem, certo? Que todo bom cavalheiro se rende. E eu disse, tudo bem, Isabel, eu vou falar por você. Vá cuidar de suas coisas. Na hora exata que eu desliguei o telefone, eu me lembrei de que eu vou fazer a condução também lá no outro auditório. E é uma coisa que eu tenho criticado alguns colegas meus. Não faça a condução e a palestra no mesmo tempo, porque isso enche a paciência do ouvinte. Mas já estava o caldo entornado. Também eu disse comigo mesmo, não vou pedir a ninguém para transferir e passar a condução adiante. Se você quer assim, aí já estou falando com aqueles do tal que me disseram, atenda, atenda. Vocês resolvam. Eu vou me colocar à disposição, vou colocar a minha voz, minha bela voz ao seu dispor, mas vocês cuidem de colocar em mim uma mensagem que seja proveitosa para a plateia. Na realidade, quando eu disse assim para ela, tá bom, eu vou resolver o seu problema, eu percebi que fiz uma boa ação. Porque eu poderia dizer comodamente, não, até logo. Mas eu procurei ajudar. O que me vem à mente depois disso é o seguinte, ninguém precisa ser herói nem santo. A vida de santidade que Deus quer de nós é a vida dos pequenos gestos. Madre Teresa de Calcutá, no seu livro psicografado por Robson Pinheiro, diz assim, se eu for santa, quero ser santa da escuridão, porque lá eu posso levar a luz àqueles que precisam. Como na sua humildade, ela vê que ajudando os outros, ela se aproxima de Deus. O meu pequeno gesto pode ser seguido por vocês sempre, durante o dia, e nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, Deus se faz presente. O tema de hoje é cura, doença, cura e prevenção. Eu não sou médico, embora trabalhe no ambulatório médico. Eu sou engenheiro civil. E vejo que o tema não é um tema fácil de dissertar. Eu tenho que pegar pequenos filigramas para ir compondo um texto e expor para vocês. Então, o que é que eu tenho colhido de conhecimento nas minhas andanças por esta fundação e pelos livros que tenho lido? Quando você compra um carro, ele vem novinho em folha e perfeito, pode-se dizer, dentro daquilo que ele foi criado, atendendo ao projeto que foi feito. Ele é perfeito. Existem carros que levam 2, 3, 5 anos e continuam novos. E existem carros iguais a esse que acabei de citar, que com meses está todo estropiado. Os pneus estão gastos de uma maneira irregular, já começam a empenar a direção, está arranhado, não foi lavado, o estofado já está sujo. Ou seja,
O usuário do carro determina a vida útil daquele equipamento. Quando a criança nasce, ela nasce perfeita. O corpo humano, se desenvolvendo em condições ideais, ele pode viver 100, 200, 300 anos. Mas o livre-arbítrio de quem usa aquele corpo é exatamente igual ao comportamento do motorista. Se ele não segue o manual daquilo que ele foi feito, para seguir aqueles ensinamentos, ele vai destruir o seu próprio corpo. Pela alimentação mal feita, pelos exageros, pelas raivas, pelas ambições, por tudo que ele pode colocar no seu caminho. Principalmente aquilo que é colocado na mente. Se hoje em dia fala-se sobre o câncer do cigarro, a má alimentação e as reações de certos órgãos do corpo, a ciência vai descobrindo cada vez mais e mais ligações entre a qualidade de vida e o resultado do corpo, da saúde do corpo. A mente é o principal elemento de conservação ou de destruição deste corpo físico. E isso que eu, como engenheiro, entendo que seja uma doença, é, no meu entendimento, mais uma vez, o afastamento das normas em que aquele corpo foi criado. Ou seja, o motorista que se afasta do manual do carro. O espírito que se afasta dos ensinamentos cristãos para conservar o seu corpo. Esse ensinamento, esse manual é aquilo que a mensagem que Jesus nos trouxe. E esta semana em especial, eu fiz uma coisa que deixei de fazer há alguns anos. Me sentei diante da televisão para assistir ao noticiário. Eu não estava esperando ouvir notícia nenhuma, mas fiquei curioso em relação à visita do Papa. Eu imaginava que este povo maravilhoso, que reclama dos seus governantes soluções, aproveitasse a visita do Papa para cobrar respostas. Eu queria ver como isso ia se dar. E vi um espetáculo emocionante. Vi pessoas delirando porque estavam perto do Papa. Vi uma pessoa ontem de noite que a sua casa foi escolhida para ser visitada pelo Papa. O Papa entrou e ela, na sua alegria, desmaiou. Então foi a pessoa que teve menos contato com o Papa e foi a pessoa que tinha o coração mais bem preparado para receber o Papa. Desmaiou e foi retirado do local. O que é que se passa que leva ao delírio as pessoas vendo o Papa? E eu olho para a cara do Papa e vejo aquilo um bonachão. A cara é toda estufada. E outra coisa, ele é gordo pra caramba. Aquela veste disfarça, mas ele é um homem desse tamanho. Então eu vou dizer a vocês 3 casos ou 4 que eu vivenciei. Uns 30 anos atrás, mais ou menos, ou seja, poucos dias atrás, a rainha Elizabeth, ou seja, a avó do príncipe herdeiro, a bisavó do menino que nasceu agora, esteve na Bahia. No Campo Grande existia o antigo clube inglês, que hoje é o edifício Britânia. Ela estava na frente do clube e eu estava no outro lado da rua, ou seja, uma distância de mais ou menos uns 10 metros. A rua do Campo Grande não é tão larga assim. Olhei para ela, vi e não me emocionei, porque vi ali uma mulher como outra qualquer. Eu estive pertinho do Papa João Paulo II. Olhei também para ele, vi que era uma pessoa como outra qualquer, como eu sou. Falei com vários governadores, com prefeitos, com candidatos à presidência. Estive também num banquete com o rei da Suécia, ou seja, o pai do atual rei da Suécia. E não vi nessas pessoas nada que me chamasse a atenção. Então, por que as pessoas, vendo o Papa, que é simplesmente um administrador de uma instituição religiosa chamada Igreja Católica, por que eles viram para delirar? Na minha visão, eu vi um povo carente.
à busca do seu Deus interior, representado pela visita desse homem ao nosso país. Ninguém ali estava querendo a bênção de Jorge. Eles queriam a bênção de Deus. Mas eu estou na Bahia e o Papa está no Rio. Então eu pergunto a vocês, quando ele abençoava o povo, ele abençoava os cariocas? Não, meus irmãos. Digo mais uma vez porque não quero ser dono da verdade. No meu entendimento, ele abençoava o povo brasileiro. Ele abençoava o povo que habita este mundo. Ele abençoava todos os filhos de Deus. Pessoas como nós que somos doentes, carentes, porque saímos do caminho daquele manual que nos ensinava a viver Jesus. E hoje nos apegamos a tantas e tantas coisas da nossa sociedade moderna que simplesmente nos trazem o desencontro, a depressão, o sofrimento. Existem manuais que são difíceis de ser lidos, com letras miúdas. Jesus nunca pegou numa caneta, que aliás não existia naquele tempo. Ele nunca escreveu um livro, nem chamou a secretária com gravador para ditar coisas. Falava numa simplicidade entusiasta, uma simplicidade tocante. Jesus disse: um convite vos faço e um exemplo vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é necessário fazer nada mais além disso. Amar um ao outro. E então não existirão doenças, porque você estará usando o seu equipamento corporal dentro daquilo que ele foi criado, para proteger e servir de veículo a um espírito que veio de Deus e que para Deus vai voltar. Gandhi, aquele libertador que vestia aquelas vestes brancas lá da Índia, disse o seguinte, e ele era uma pessoa seguidor da religião do hinduísmo. Ele não tinha nada a ver com o catolicismo, muito menos com Jesus. Mas vocês sabem, ele era um homem iluminado e conseguiu libertar um país sem dar um tiro, sem maltratar ninguém, apenas com a bandeira da não violência. Então Gandhi disse, se fossem queimados todos os livros do mundo e fosse guardado unicamente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ou seja, o Sermão da Montanha equivale a todos os livros, todas as ideias, tudo aquilo que pode germinar da mente humana. E o que é que diz o Sermão da Montanha? Fala sobre a bem-aventurança. Sobre a bem-aventurança de fazer o bem. De ser pobre de espírito. De plantar o amor e a bondade. São esses elementos que nos conduzem a Deus. E o que é que nós temos feito, meus irmãos? O que é que nós temos feito, minhas irmãs, nas 24 horas do dia? Quantos e quantos problemas nós resolvemos? Quantas e quantas soluções fazemos? Quanto nós construímos? Se a pessoa é engenheira, faz um prédio, se é um médico, atende os pacientes, se é um advogado, resolve questões, se é uma professora, vai dar suas aulas, se é uma costureira, vai fazer a roupa das crianças ou dos adultos, seja lá o que for, se é um varredor de rua, vai pegar a vassoura para limpar a rua. E no fim do dia, o que é que o homem faz? Qual é o balanço que nós fazemos do nosso dia a dia? Ou ganhamos alguma coisa que se traduz por dinheiro, ou ganhamos alguma coisa que se traduz por poder, ou ganhamos alguma coisa que se traduz por influência, ou então não ganhamos nada e continuamos na mesma. Eu nasci para isso e vou morrer assim. Nos esquecemos do manual que cuida do nosso espírito. O espírito se alimenta da palavra que vem da boca de Deus. Assim disse Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus.
O pão alimenta o corpo físico. E o pão do Espírito é a palavra de Deus. Que palavra é essa? Onde encontrar essa palavra? Que palavra mágica é essa que resolve tudo? É voltar a ouvir e a lembrar os ensinamentos do Mestre. Que vos ameis uns aos outros. E não tem essa de dizer, eu não conheço o Evangelho, eu não tive tempo de estudar. Tanto você como eu somos parte de Deus. Estamos com Ele desde o começo dos tempos. Não podemos dizer que eu não conheço isso. Você pode até dizer, eu não relembro isso. Mas todos os ensinamentos de Deus estão registrados em sua mente. E se você não consegue relembrá-los, pegue um manualzinho e leia. Um livro chamado O Espiritismo segundo o Evangelho segundo o Espiritismo custava ainda há pouco tempo atrás R$10. Faça de um livrinho desse seu livro de cabeceira e procure exercitar o amor. Não é nenhuma coisa difícil, como é difícil fazer uma pesquisa ou é difícil se tornar doutor em este ou aquele assunto. É aquele beabá fácil. Quando uma mãe dá à luz a um filho, não tem palavra que possa traduzir o que significa aquilo. Porque a mãe está naquele momento amando e dizendo para aquele filho silenciosamente, eu amarei você por todo o tempo. Ocorra o que vier a ocorrer, eu estarei com você. É verdade, minhas amigas? É verdade, meus amigos pais? Mesmo silenciosamente, o pai e a mãe se declaram a essa criança como quem diz, não se preocupe porque eu vou cuidar de você. Nós somos criados por alguém. Alguém nos fez. O corpo físico está na cara. Foi papai e mamãe. Mas o espírito que nós somos, viemos de outras áreas, onde o vento sopra. E viemos de Deus. Poderíamos ter vindo de um continente ou de outro, de uma morada mais alta ou uma morada mais baixa. Mas viemos de Deus. E o que é que nós fazemos para nos mantermos ligados a Deus? Todos vocês, sem fazer julgamento, estão perdoados. Porque vocês, e eu também me coloco na mesma situação, não temos tempo. O problema de Deus é que Ele quer que a gente faça mais e mais coisas nas 24 horas do dia. E o tempo não dá. Ele tem que compreender isso. Existem duas opções. Você continuar colocando Deus para a 25ª hora, ou então você vai reduzir o seu dia para 23 horas e salvar 1 hora para Ele. É a falta de tempo que nos afasta de Deus. E aí na nossa vida acontecem os tropeços. E quando você tropeça, você faz, mas meu Deus, por que eu? Tem tanta gente aí que merecia isso e você não faz nada por eles. Eu já sou um sofredor, já carrego uma cruz enorme e sou eu que tenho que pagar o pato. Tudo que acontece em nossa vida, nós participamos. O bom ou ruim, nós escolhemos. Se você casou com Maria e Maria não é a mulher ideal, é porque você precisava viver junto de uma mulher que não fosse uma mulher ideal. Se Maria reclama muito, é porque você precisa praticar a sua tolerância. Se João bebe, se João joga bola, se João sai de casa, é porque Maria precisa ser mais compreensiva. Tudo que nos acontece dentro de um plano que foi traçado por Deus, na sua sabedoria. Nós tivemos participação porque tomamos conhecimento daquilo que nós iríamos atravessar. Talvez não tivéssemos a oportunidade de aquilatar as dificuldades, o volume e a tensão desse sofrimento, desses tropeços. Mas não podemos alegar inocência. E se Deus é sábio,
Se Deus é perfeito, se Deus criou esta maravilha que se chama corpo humano, que se chama o globo terrestre, que se chama o cosmos, na sua sabedoria, Ele não criaria uma vida de imperfeição para nós. Nenhum pai criaria uma vida ruim para seu filho. Tudo que nós passamos porque é necessário vivenciar aquilo. E em tudo isso existe uma sabedoria extrema. Então, quando você bater seu carro, quando você quebrar a cara, não reclame de Deus, mas se lembre de que aquele fato tem a mão de Deus, que é o que Roberto Carlos canta. Tudo isto tem a mão de Deus. Mas é a mão de Deus que vem para nos resgatar. Você bate o carro, quebra a cara, e a mão de Deus vai pegar você para lhe mostrar que você vinha num caminho errado. E você arranje tempo de enxergar. Arranje tempo para ouvir Deus falar. Porque se você não der tempo para isso, Ele também não vai lhe impedir, porque você tem o livre-arbítrio. Mas nós temos a oportunidade e por isso precisamos dar graças aos céus, porque estamos aqui hoje tendo a oportunidade de fazermos um exame de consciência sobre como tem sido a minha vida. Que pontos eu preciso reforçar, que pontos eu preciso anular, que coisas tenho que modificar para ser melhor. Você, minha amiga, ou você, meu amigo, não vai ser o melhor homem do mundo, nem o homem nem a mulher perfeita. Mas você tem a obrigação perante você mesmo de ser hoje melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Ou seja, você está subindo na escada que degrau a degrau lhe leva de volta a Deus. De Deus viemos e para Deus voltaremos. Deus é inevitável. Assim fala aquela parábola sobre as ovelhas. Nenhuma ovelha será perdida. Nenhum ser, seja ele terrorista, assassino, ladrão ou o que for, o pior homem que você possa classificar hoje pelo que você conhece, esse homem é filho de Deus. Mas se ele é um homem ruim, não diga isso nunca. Porque se você diz que ele é um homem ruim, você está dizendo Deus tem partes ruins. E isso não é verdade. Deus é um ser perfeito. A gente não o conhece, não sabe como ele é, mas sabe que ele é um princípio de sabedoria. O que acontece é que aquele espírito que veio de Deus está vivendo momentos de trevas. E que tal sermos exemplo, então, para esses que vivem nas trevas? Que tal a gente procurar ajudar aquele outro que está precisando de uma mão? Como o exemplo é edificante, como o exemplo interfere. Não tem caso melhor do que as próprias crianças. As crianças copiam os pais. Por mais que diga, meu filho, não faça isso, não faça isso, se você fizer, ele nunca vai lhe dar crédito. Como é que você me ensina uma coisa e você faz a diferente? Isso nós sabemos como o beabá. Precisamos dentro de casa sermos o exemplo para aquelas crianças. E isso é educativo e construtivo. Mas não se resume somente ao pai e filho. Se amplia também para o irmão e a irmã, para o vizinho e a vizinha, para o colega e a colega, para a pessoa que passa na rua. Falava ainda há pouco sobre o Papa. Se o Papa der exemplos ruins, que liderança ele poderá ter? Jesus dizia assim, e vou repetir, para que vocês não esqueçam, não esquecer pelo fato de esquecer, mas esquecer de praticar. Um convite vos faço e um exemplo vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus lavou o pé dos apóstolos. Qual o governante, qual o líder que se rebaixaria para lavar o pé de um servo? Nos dias de hoje, se alguém disser ou tentar fazer isso, vai para a cadeia ou vai para o hospício, porque ele está fora das suas faculdades mentais. Mas Jesus disse,
lavei-vos os pés como um exemplo de humildade, para que vocês lavem os pés uns dos outros. E o lava-pés não é nada mais do que o reconhecimento de que somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. E quando a gente lava os pés uns dos outros, a gente cria uma corrente de força, de união, que faz com que Deus fique mais satisfeito ainda. Porque Ele diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome dEle, Ele estaria ali presente. Não é difícil, meus irmãos. Não é difícil. Mas se você não decidir, se você não tomar as rédeas do seu cavalo, ele não vai lhe levar a lugar nenhum. E nós precisamos acordar para o exemplo dos exemplos mais elementares da vida. Eu falei de amor, mas podia falar de bondade. Posso falar de sinceridade. Posso falar de amizade. E por aí você vai, como você pode, e digamos assim, seria mais interessante você aliviar as pedras do seu caminho, buscando aquelas soluções mais práticas, buscando aqueles ensinamentos mais calorosos. O Evangelho fala sobre as crianças. Por que Jesus dizia assim, deixai vir a mim as criancinhas? Essas criancinhas que Jesus chamava, não eram criancinhas de 2 ou 3 anos. Eram criancinhas de 2, 3 anos, até 60, 80, 100 anos. Jesus queria que todas as pessoas se aproximassem dele, mas com o espírito de criança. O que é o espírito de criança? Como o que é o pobre de espírito? É aquele ser, aquele espírito que se deixa levar pelo amor, pela bondade, pela sinceridade, pela inocência, e não por certos ditames da vida moderna, que é a ambição, a fraude, a corrupção, o querer chegar primeiro do que o outro, pisar no irmão, a mentira e etc, etc, etc. Falei em mentira, mas como é gostoso você ouvir alguém falar a verdade. Como é confortante. Uma pessoa que trabalhava comigo pouco tempo atrás me disse assim: Antônio, eu gostaria de ficar em casa hoje porque tenho um dever para fazer. Ele estudava. Eu disse, não tem nada não, a gente agita por aqui, pode ir para casa adiantar seu lado. No dia seguinte eu perguntei para ele, como foi? Foi proveitoso o estudo? Ele disse para mim, doutor, eu dormi a tarde toda. Ele estava lá com seus problemas e estava realmente esgotado. Mas como é gostoso ouvir a verdade. Quando ele disse para mim, eu dormi, disse, não precisa me explicar mais nada não. A sua sinceridade me comove. Mas entre nós é duro dizer a verdade. A gente conta coisa por aqui, por acolá, disfarça, tem medo da verdade. E se acalenta com a mentira. Ah, eu enganei ele, contei aquilo diferente, ele engoliu, não disse nada. Toda mentira tem perna curta. E se alguém mente para mim, eu não estou preocupado com a mentira dele, mas ele vai sofrer as consequências da mentira que ele fez. É aquilo que hoje, aquilo que eu aprendi no Espiritismo e acho que é da maior valia. Você colhe o que planta. Você colhe o que planta. Então, se essa colheita é obrigatória, eu vou procurar fazer o plantio da melhor semente possível. Porque sou eu próprio quem vou colher aquilo que estou plantando. Então, se as pessoas vêm a mim com agressão, com violência, eu vou tratá-los com paz, com compreensão. É o tal oferecer a outra face. E então amanhã eu vou continuar tranquilo. Porque ofereci a eles o que de melhor posso oferecer, mas eles estarão contrariados. E assim diz que um monge budista estava sentado no banco de uma praça, junto com um aprendiz. E chegou um outro monge, chegou uma outra pessoa, e disse para esse monge o que devia, o que não devia, o pior possível.
E o monge estava sentado, e sentado ficou. Quando esse homem cansou de falar mal do monge, ele foi embora. Quando terminou isso, o aluno disse assim para o mestre: mas mestre, como é que você ouve tudo isso que ele disse e não reage, não faz nada? E aí o monge disse: meu filho, se você está sentado num lugar como nós estamos aqui hoje, e chega alguém e traz um presente para você, e você recusa, o que é que acontece? Aí o menino, a ficha caiu. Se ele recusa o presente, aquele transportador vai levar o presente com ele de volta. Qualquer mercadoria, em qualquer lugar, se você não assinar o papel garantindo que você recebeu aquele produto, o transportador leva de volta. Então, quem leva a mentira, o absurdo, a contrariedade, e encontra no outro a paz, o entendimento, a compreensão, ele leva aquilo tudo com ele. E eu posso dizer a vocês que, quando isso acontece, eu vou para minha casa em paz. E ele que veio e que trouxe a maldição, o entendimento, vai para casa sofrer. Porque vai chegar em casa aborrecido, vai brigar com a mulher, vai se sentir com o vizinho, com o filho, e etc, etc. Porque ele vai carregar com ele a energia negativa que ele próprio produziu. Eu recebi de uma menina amiga minha um calendário com 365 frases, uma para cada dia. Vocês conhecem isso? Mas nesse calendário, uma das frases me chamou a atenção. E eu tenho ela guardada comigo até hoje. Diz assim: quando uma pessoa amiga brigar com você, deixe-a com a razão. Fique você com a sua paz. Quando uma pessoa amiga brigar com você, deixe-a com a razão. Fique com a sua paz. E vocês vejam quantas brigas, quantas inimizades começam assim. Está vendo você que eu tinha razão? Eu não lhe disse? Deixe ele lá, fique com a sua paz. Porque esse tal, eu não lhe disse, eu tinha razão, é fruto de uma ação equivocada na maioria das suas vezes. Você nasceu na paz. Viveu 9 meses no ventre de sua mãe em paz. Você vem para a vida, vem para a luz e ouve a mensagem do Mestre Jesus. E ouve também a mensagem da escuridão e das trevas. E tem o livre-arbítrio. Escolha para você a paz. A paz é um bem tão precioso que Jesus dizia assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vos dá. Porque no mundo de hoje dos jornais, não existe nenhuma guerra mundial. Mas existem milhares e milhares de guerras internas, de pessoas desesperadas que querem acabar com o outro. Isso não é a paz de Deus. A paz de Deus é quando você vê alguma coisa acontecer e diz assim com você mesmo: Deus está presente. Ele fez isso comigo para o meu bem. Eu vou procurar enxergar o que é que ele está querendo me dizer. O que hoje aparentemente é uma coisa ruim, amanhã pode ser uma coisa maravilhosa. E o que hoje aparentemente é uma coisa boa, amanhã pode ser uma coisa ruim. Para vocês verem rapidamente, há pouco tempo atrás, um grande empresário que está em todos os jornais dizia o seguinte: eu vou ser a pessoa mais rica do mundo. Em questão de meses, tudo aquilo desmoronou e ele hoje está numa situação de dificuldade. Então, será que ontem as escolhas dele foram corretas? O mercado está provando que não. Quantas vezes você assina um contrato, fica feliz da vida, que aquele contrato vai ser maravilhoso, passam 6 meses, 1 ano, 2 anos, e você está atolado por causa daquele contrato que você fez. É por isso que eu me lembrei agora, assim, de uma coisa que estava escrita no para-choque de um caminhão. Cumpro chorando o que prometi sorrindo. E quando a gente faz promessa, sempre é uma alegria danada. Cumpra o que você prometeu. Então, outras vezes, através do sofrimento, nós vemos que aquilo que hoje parece ser ruim, amanhã vai ser uma coisa boa. Porque trouxe uma experiência, trouxe um alerta.
Uma pessoa me disse assim ontem: eu vou reduzir o meu negócio porque hoje eu estou tendo muito dinheiro a receber, não estou tendo dinheiro para pagar meus compromissos, e vou ter que encolher a minha empresa. Eu disse para ele: você é feliz, porque se hoje você enxerga a necessidade de encolher a sua empresa, amanhã pode ser que ela estivesse tão inchada que você não conseguisse mais ter controle sobre ela. Então, a dificuldade de hoje é um alerta. Isso é o que faz a contabilidade das empresas. Orienta os seus donos, os seus acionistas, que rumo a empresa está tomando. Então, Deus está em nossa vida para trazer a solução de todos os nossos problemas. Mas é preciso que você aceite a sua vontade, como está no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você não sabe o dia de amanhã. Então suas escolhas de hoje são duvidosas. Mas Deus sabe. Então, se você tem dificuldades, peça a Deus que lhe oriente. Se você tem dificuldade, atenda Deus num só item que Ele pede a você. Fé. Fé. Acredite nele. Confie nele. Entrega a Ele os seus problemas. E Ele que é Pai, Ele que é luz, lhe atenderá. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Deus em silêncio, e Ele te atenderá. Esse quarto é o seu mundo interior. Confie no seu Deus, que Ele lhe atenderá, e então você poderá dizer: obrigado, meu Deus, sou feliz porque tenho um Deus que é Pai, que me guia, e acima de tudo é o meu amigo do meu coração. Que a paz, a luz e o amor de Deus nos envolva agora e sempre.